Só que eu não sabia como é que fazia, o que fazia, não fazia a menor ideia. Comecei a perguntar ali para as pessoas e perguntar até para ela. Só que era tudo muito obscuro. Eles não falavam. E naquela época era indicação, né? Eu não tinha nenhuma indicação. Não tinha ninguém que, entra aqui no banco e faça isso, entende? 2000 e quanto isso aí? 2011. Foi início de 2011. Então, assim, era indicação. Ninguém falava sobre certificação financeira. Era algo 100% obscuro. Ninguém tinha certificação financeira naquela época. Era algo que era, assim, muito... Era indicação mesmo. Era o primo do tio, do vizinho. Ninguém que tinha certificação nessa época. Ninguém tinha. Nem o gerente geral provavelmente tinha certificação naquela época. Aí era só indicação. E era muito difícil. Eu não conhecia ninguém. Eu não tinha influência. Eu não era filha do gerente. Eu não era prima do gerente. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Não tinha como. Era uma esperança distantíssima de mim. Porque se você arrumasse alguém, ele ia pensar primeiro no conhecido dele, né? Lógico, pô. A corretorazinha tá ali, Letícia, legal. Pô, mas tem meu sobrinho, tem meu primo, tem meu vizinho, tem o periquito, tem o primo da menina que trabalha aqui dentro. Então eu ia estar a última da última na fila. Não. E todo mundo queria se tornar bancário. Salário acima da média, todas aquelas questões naquela época ainda, todo mundo queria. Mas aí aconteceu uma mudança tremenda no Bradesco. O Bradesco, na época de 2011, comprou a folha de pagamento da galera do estado do Rio de Janeiro. Dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Do Itaú, na época. Então, o Bradesco ele precisava fazer uma movimentação muito grande, mudar 100% a estrutura das agências. Então, assim, se ele tinha X agências, ele tinha que dobrar o número de agências, dobrar o número de funcionários para atender os servidores do estado do Rio de Janeiro. Para quantas pessoas? Não, foi muita gente. Para que os servidores não quisessem fazer a portabilidade de voltar para o Itaú. Porque a portabilidade, a gente sabe, né, que era muito penoso. Então o Bradesco tinha que mudar a estrutura toda dele, tinha que ter muito mais funcionário para poder atender essa demanda de servidores tremenda que viria. Então, nessa leva, o Bradesco fez uma contratação em massa, mas ainda assim existia um processo seletivo, ainda tinha que cumprir ali minimamente algum pré-requisito. Então, por bênção, eu entrei nessa parte. Eu descobri isso porque nem era muito divulgado, né? Porque ainda era pro primo do vizinho, do amigo, mas eu estando ali na corretora, essa dona da corretora, ela falou assim, Letícia, vai abrir vaga no Bradesco. Também era conhecida. Não, mas ela não tinha influência, não era assim. Aí ela pra saber da vaga. Mas ela sabia, ela conseguiu descobrir que ia ter vaga pro Bradesco, mas ela não conseguia me pôr lá dentro. Entendi. Eu ainda tinha que participar de um processo seletivo. E assim foi. Teve a prova escrita, teve a prova de português, matemática, redação. Era bem básico naquela época. Devia ser tudo escrito, né? Era muito básico naquela época, muito básico. Mas tinha que participar dessa provinha para poder ir pra dinâmica em grupo, entrevista e... Pra ter um filtro também, né? Pra não vir qualquer um, né? Não, porque senão ia ver qualquer tipo de pessoa, né? Pessoa que com zero entendimento, não sem sabe nem falar, vai atender cliente como? Não, aí... Bem que eu não era tão fluente naquela época, né? Mas, beleza. Aí participei do processo seletivo, fui na dinâmica em grupo, lembro como foi minha dinâmica em grupo. Tinha muita gente? Tinha umas 15 a 16 pessoas. Era uma sala gigante num prédio lá no centro do Rio. Demorei 2 horas pra chegar lá. E eu nunca tinha participado de uma dinâmica em grupo, né? Então como é que a bonita foi? Nervosismo. Regata. Sério? Calça jeans e tênis. Pra dinâmica em grupo do banco. O que é uma dinâmica em grupo? Eu ainda era sem noção, pra você ter noção. Aí, ó. Não faça isso, hein? Não faça isso, nunca na sua vida. E outra, um calor tremendo. Eu fui lá pro centro do Rio 2 horas. Então, assim, eu não tinha orientação de, você tem que ir arrumada, tem que ir com uma postura de bancária. Então eu fui daquele jeito. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam arrumadas, roupa de bancária, todo mundo muito bonito. Terno, gravata, os nomes. Não, e eu falei assim, eu pensei assim, caramba, e eu já cheguei quase atrasada. Porque foi 2 horas de viagem, eu não sabia nem onde era, não sabia andar no centro do Rio. Então, mas cheguei a tempo, participei da dinâmica em grupo. Eu fui a primeira a falar na dinâmica em grupo, porque foi um sorteio. Eu fui a primeira a falar. E na época, a dinâmica em grupo era bem engraçada. A gente tinha que sortear um personagem de desenho. E o que você tinha... Olha só, o que fazia sentido, né? Acho que até hoje... O que você tem em comum com esse personagem? O que você tem em comum? Na época, eu tirei a Fiona. Eu lembro... Na época, eu tirei a Fiona de Shrek. Não lembro exatamente o que eu falei. Não lembro mesmo exatamente o que eu falei. Eu sei só Deus sabe o que eu falei. Eu sei que aquela pessoa que ouviu a minha apresentação, ela gostou.
E, a partir disso, eu entrei no banco. Mas eu confesso que eu não estava sem esperança, porque pareciam ter pessoas muito mais qualificadas do que eu. E ali tinha namorada de gerente geral, filho de gerente geral, que depois eu fui descobrir isso, né? Sobrinho do gerente. Tipo assim, tinha muito isso lá. E eu falei assim, meu Deus, realmente era pra eu passar.